A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 2 ao 6, que vai nos dizer assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus vai te surpreender. Deus vai fazer chegar providência para você de onde você menos espera. Quando Elias, ele disse que não haveria chuva e nem orvalho segundo a palavra dele, a Bíblia diz que Deus determina que corvos venham sustentar ao profeta. Muitas vezes não vamos entender o que Deus vai fazer. Mas o que precisamos entender é uma coisa, irmãos, que o que Deus fala é para ser obedecido. O que precisamos compreender é que milagre não se explica, se vive. Elias estava ali diante de uma situação de impossibilidade. Por quê? Porque haveria seca sobre a terra. Quem iria cuidar dele? Como seria os dias dele, irmãos, depois daquele momento em que ele profetizou que não haveria chuva e nem orvalho? Elias não se preocupa com isso, porque Deus estava cuidando de tudo. Então, antes de Elias pedir a Deus que Deus trouxesse uma providência, a palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor veio a ele. Deus é o Deus que determina para você a vitória, a bênção, a resposta, a provisão, a providência, antes mesmo de você pedir. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo algo para as tuas mãos. Isso é profético, é mistério, é dos céus, é de Deus para você. O Senhor diz para você: da mesma forma que eu cuidei de Elias em tempo de seca, eu estou cuidando de você. Declare comigo: eu creio que Deus está cuidando de mim e Ele está trazendo providência para a minha vida. Eu creio que Deus está cuidando de mim e Ele está trazendo providência para a minha vida. Deus já havia determinado tudo. E o Senhor disse a ele: tome a direção, vai, retira-te. O que você tem que fazer é só se posicionar como quem crê. Não questionando, não duvidando, mas acreditando na palavra. Em momento nenhum você vai ver Elias questionando a direção de Deus. Em momento nenhum você vai ver Elias dizendo: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Até porque milagre não se explica, milagre se vive. Declare comigo: eu não vou querer explicação do milagre, eu só vou viver. Eu não vou querer explicação do milagre, eu só vou viver. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, é para você viver. Não queira entender a porta que Deus vai abrir, quem Deus vai usar, o porquê que Deus usou aquela pessoa, aquela porta. Minha filha e meu filho, o que Deus manda para você é bênção. Ramanturabai. Mesmo que você não compreenda os caminhos que Ele usa, eu quero lhe dizer que Deus vai usar caminhos diferentes que você nunca viu. Caminhos diferentes que você nunca imaginou. E Deus está dizendo: só viva o propósito. Só viva a providência. Só viva a provisão que eu determinei para você. Só viva. Quando você escolhe somente viver, pronto, você obedece. Você crê na palavra de Deus. O Senhor ordenou, versículo 3, retira-te daqui. Saia daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus já tinha, irmãos, uma direção para ele. Deus já tinha determinado para ele um milagre, mas ele precisava sair daquele lugar. Retira-te daqui e vai para a direção que eu estou te entregando. O Senhor está dizendo para você: faça tudo como Ele te mandar. Mas, irmã,
Tem algumas direções de Deus que é loucura, que eu não entendo. Na vida do profeta Elias também foi assim. Na vida de muitos homens de Deus também foi assim. Mas o que eu acho lindo, irmãos, na história em si do profeta Elias, é que ele não era um profeta que questionava a Deus. Ele não era um profeta que buscava entender, ele era muito obediente. Sempre que Deus falava algo com ele, mesmo que soasse como loucura aos ouvidos dele, ele obedecia. Por quê? Porque ele entendia, eu não tenho que compreender o que o meu Criador está me mandando fazer. Eu só tenho que obedecer o que ele me manda. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele me criou, ele me formou, então eu só preciso me posicionar como ele está mandando. Por quê? Porque ele sempre terá o melhor para os seus filhos. Quando eu entendo, irmãos, quando eu confio, quando eu descanso em Deus, sabendo que ele tem melhor para os seus filhos, eu não vou ficar em momento nenhum preocupada, tentando entender a direção de Deus. A direção de Deus, então eu vou obedecer. É direção de Deus, então eu vou fazer. Porque vai dar certo. Você observa que o Senhor disse mais a ele, versículo 4: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu acho interessante é que Deus aqui, ele fala com Elias o que vai acontecer. Ele diz: ó Elias, você vai, lá vai ter uma torrente, você vai beber a água de lá. E não somente isso, eu dei ordem aos corvos que te sustentem. Elias poderia muito bem, através dessa revelação de Deus aqui, do que Deus estava falando para ele, questionar Deus e dizer: Deus, corvos, animais impuros, eu vou sair daqui para animais impuros me sustentar? Mas em momento nenhum você vê Elias questionando, mesmo sabendo qual era a direção de Deus. Tem muita gente, irmãos, que clama, suplica, ora: Deus, eu quero ver tua direção. Deus, eu quero viver teu milagre. Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para minha vida. Mas quando Deus começa a falar, começa a direcionar, começa a mostrar, é a primeira a questionar, a indagar por que Deus está usando aquele meio, aquela direção, aquela pessoa. E o Senhor está dizendo: não tem como eu estou te revelando as minhas direções se você é uma pessoa que a todo tempo fica olhando com um olhar carnal e buscando entender o que eu estou fazendo. O que Deus determina, eu não entendo. O que Deus direciona, eu não compreendo. Eu entendo que é milagre. Um grande homem de Deus, o profeta Elias, Deus o usava grandemente. Deus fez com que não chovesse, irmãos, durante 3 anos e meio por causa da palavra deste homem. Mas era um homem que não questionava Deus, porque a criatura não pode questionar o Criador. A direção dele sempre será a melhor. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que sabe sempre o que está fazendo, e ele sempre faz o melhor. Eu sirvo a um Deus que sabe sempre o que está fazendo, e ele faz sempre o melhor. Ele não perde o controle de nada. Então não peça direção a Deus para você querer que ele fale aquilo que você pensa que ele tem que falar. Não. Se eu peço direção a Deus, eu preciso estar preparada. Eu preciso estar apta para ouvir o que ele tem para me dizer. E muitas vezes o que ele vai me dizer vai soar como loucura aos meus ouvidos. Humanamente falando, sim. Muitas vezes as direções de Deus, irmãos, vão soar como loucura para mim e para você. Mas o que nos cabe não é querermos entender, é obedecermos. Elias ouviu as palavras do Senhor e Elias ouviu também de onde viria comida para ele. Mas mesmo assim, Elias não questionou. Versículo de número 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Faça segundo a palavra de Deus. Faça segundo o que ele está te mandando. Elias foi e fez segundo o que Deus mandou. Porque Elias entendia: eu não entendo tudo, não tenho que entender. Se Deus está mandando, eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que ele está me ordenando. Ele foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele estava exatamente no lugar da obediência, no lugar onde Deus havia designado ele estar. Esteja no lugar da obediência. Você está no lugar da obediência. Você ouvir a voz de Deus e obedecer provoca milagre. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é Deus de detalhes na vida daqueles que não questionam, na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que andam por fé e não por vista. Por quê? Porque a fé, irmãos, é loucura para quem está na carne. Nós que servimos a Deus não podemos buscar
enxergarmos tudo com os nossos olhos carnais e acharmos que Deus tem que trazer para a nossa vida a direção segundo o que estamos vendo humanamente falando. Mas nós temos que aprender a andar com os olhos da fé. Eu foco com os olhos da fé. Eu olho, eu posso não entender, porque humanamente falando eu tenho certeza que Elias não entendeu a direção de Deus. Mas em momento nenhum questionou. Isso é muito lindo, irmãos. Isso aqui é um detalhe na Bíblia que a gente consegue ver de maneira clara e podemos tomar para a nossa vida o exemplo. Era alguém que não questionava. Você vai observar que as direções de Deus para Elias muitas vezes soavam como loucura, humanamente falando. Mas era um homem que não questionava, isso é lindo. Declare comigo, eu quero ser como Elias. Eu quero viver os propósitos de Deus e não questionar. Eu quero ser como Elias. Eu quero viver os propósitos de Deus e não questionar. Irmãos, já basta os ímpios, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, aqueles que desdenham do que Deus fala. E nós que servimos a Deus vamos agir da mesma forma, questionando, querendo entender, querendo estar a par de tudo, querendo estar no controle de tudo. Você não tem o controle de nada. Quem tem o controle da nossa história, irmãos, é Deus. Então ele manda e nós obedecemos. Ele nos ordena e a gente não quer entender como é que vai ser o milagre. A gente vive, por quê? Porque nós cremos que ele tem o controle de tudo e a nossa vida está nas mãos daquele que pode, daquele que é, daquele que faz e daquele que não deixa os filhos dele envergonhados, frustrados, confundidos. Mas isso só acontece na minha e na sua vida quando nós cremos. Isso só acontece na minha e na sua vida quando nós confiamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Acabou. Tinha comida para ele, não importava se tinha corvo, se não tinha, o que importava era que Deus estava mandando, não importa a porta que Deus abre, não importa quem Deus usa. Tem muita gente, irmãos, que é arrogante, tem muita gente que é soberbo. Por quê? Porque não quer viver as coisas que Deus tem determinado para ele e para ela, porque acha que Deus não tem que vir por aquela porta, porque acha que Deus tem que andar segundo a vontade dele, a vontade dela. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. O profeta Elias era um homem de Deus, amigo de Deus, Deus falava com ele. E você observa que este homem de Deus aceitou de Deus pão e carne sendo trazido por corvos. Deus poderia muito bem usar alguém, um ser humano, para levar comida para Elias. Deus poderia muito bem usar um animal puro para levar comida para Elias, mas Deus permitiu que um animal impuro, porque quando Deus quer, irmãos, até o inimigo tem que obedecer. Quando Deus quer, até os inimigos têm que abençoar, porque Deus faz assim, irmãos. As coisas de Deus são loucura para quem olha com olhar humano. E é por isso que Deus está lhe chamando a atenção através dessa palavra, dizendo: não fique buscando entender humanamente falando o que Deus está fazendo, porque se você buscar entender, você deixa de viver milagre. Você deixa de viver propósito. Você deixa de ver o agir de Deus. Para ver o agir de Deus, eu não posso olhar carnalmente na bastura e andarai para a situação. Declare comigo, eu não vou ser carnal, eu vou ser espiritual. Eu não vou ser carnal, eu vou ser espiritual. Só vive milagre quem é espiritual, irmãos. Só vive propósitos, promessas, desígnios de Deus quem olha com olhar espiritual, não com olhar humano. Porque se eu olhar com olhar humano, eu vou estar me igualando àqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que criticam, julgam, por quê? Porque olham carnalmente. Porque quem é carne não discerne o que é espírito. E quem é espírito não se importa com aquilo que Deus manda fazer, porque sabe. Eu ando em espírito. Os meus olhos espirituais estão abertos. Pode parecer loucura, carnalmente falando, humanamente falando, mas eu cumpro o desígnio de Deus e eu vivo o que Ele determinou para minha vida, mesmo que eu não entenda. Porque o que Ele determinou para minha vida é o melhor. Aqui estava Elias, comendo pão e carne. Pela manhã os corvos levavam. E ao anoitecer, os corvos levavam de novo. Tinha água. Elias estava tranquilo. Por quê? Porque Deus estava cuidando. Não importava a fonte. Não importava de onde estava vindo. Declare comigo, eu quero viver o cuidado de Deus. Não importa de onde ele venha.
Eu quero viver o cuidado de Deus, não importa de onde ele venha. Não seja religioso, não seja religiosa, não seja alguém que limita o poder de Deus porque olha com olhar humano, mas seja alguém que vive os propósitos de Deus. Seja alguém que está apto, que está apta a viver por fé e não por vista. Tinha pão e tinha carne, foi Deus que mandou, tá lindo, tá maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, eu não compreendo o que Deus faz, mas eu sei que ele faz o melhor. Deus havia feito o melhor por Elias e Deus fará o melhor por você se você andar por fé. Declare comigo, para viver o melhor de Deus é preciso andar por fé. Para viver o melhor de Deus é preciso andar por fé. Não adianta querer andar por vista e achar que vai viver o melhor de Deus. Não adianta querer olhar com olhar carnal e achar que vai ter providência, que vai ter provisão, porque não vem, irmãos. Nós precisamos andar por fé. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que aquilo que o Senhor designa para a nossa vida, nós não precisamos entender. Nós temos, Pai, que viver os teus propósitos. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia, meu Pai, de cada um de nós, que muitas vezes somos tentados, Pai, a olharmos com o olhar humano e a duvidarmos do que o Senhor está falando conosco. Acrescenta-nos fé. Pai, nós queremos ter, meu Pai, uma fé, um coração, meu Pai amado, um olhar para o Senhor como o de Elias. Elias era alguém obediente, ele nunca questionava, Pai, a tua vontade, aquilo que o Senhor ordenava ele fazer, mesmo sem ele entender, Pai. Que a gente venha compreender através dessa palavra que nem sempre vamos entender os teus desígnios, mas aqueles que confiam em ti, aqueles que acreditam, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, vivem os teus propósitos, Pai. Vivem os teus desígnios. Chegam, meu Deus, aonde o Senhor determinou e recebem pão e carne. Eu não sei de onde a providência vai chegar. Eu não sei quais são os corvos, qual é o ribeiro que o Senhor vai usar. Mas de uma coisa eu não tenho dúvida, Pai. O Senhor usa o que o Senhor quiser e o que vier para nossa mão da parte do Senhor é bênção. Que a gente não esqueça, Pai, que as coisas do Senhor é loucura para quem está na carne. Não somos chamados para andarmos por carne. Não somos escolhidos para olhar com um olhar humano, meu Deus. Não temos que entender tudo, mas precisamos viver por fé. Precisamos viver por fé. Por isso, Senhor, nos acrescente fé, para que prontamente possamos obedecer a tua ordem, a tua direção, como Elias obedeceu. Ah, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Pai, que haja resposta para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. Te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que não importa de onde vai vir a bênção, não importa de onde vai vir a provisão, a providência, o que importa é que é de Deus para sua vida. O profeta Elias, ele não quis compreender o que Deus estava fazendo. Sempre que Deus te der uma direção, vai soar como loucura, humanamente falando, porque as coisas de Deus são loucura, irmãos, para quem está na carne. E se a gente olhar com o olhar humano, realmente, nós vamos ser tendenciosos a duvidarmos daquilo que o Senhor falou. Porém, se a gente olhar com os olhos da fé, crendo que Deus trabalha como Ele quer e usa o que Ele quer, nós vamos obedecer e vamos viver milagres. Se você quer viver milagre, se você quer ver Deus trazendo para sua vida prosperidade, bênçãos, se você quer ver Deus trazendo para sua vida provisão, providência, você precisa se posicionar como alguém que crê, como alguém que olha pela fé e não por vista, e crê na voz do Senhor e não questiona a direção que Ele está te entregando para que a bênção chegue. Deus é Deus de surpresa e Ele faz com que corvos tragam para sua vida bênção. Sabe o que é isso? Ele usa aquilo que você nunca imaginou que Ele usaria para que a vitória venha chegar. Por isso, guarde na tábua do seu coração. Deus não trabalha como os homens. O trabalhar de Deus é diferente. Nem sempre vamos entender o trabalhar de Deus, mas lembre-se, milagres não é para você entender. Milagres é para você viver. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem provisão, tem providência chegando. Só não queira entender o mistério que Deus vai fazer para chegar até você a provisão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.